Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo do quinto semestre de Psicologia. E nesse vídeo eu vou direto ao ponto, vou falar sobre as matérias que eu tinha no quinto semestre da Faculdade de Psicologia. É claro que essa grade pode mudar de uma universidade para outra, mas essa foi a grade que eu tive. Então eu tinha aula às segundas, às terças, às quartas, quintas e sextas. Isso é diferente, foi o primeiro semestre em que isso aconteceu. Em todos os outros semestres eu tinha uma janela, né? Tinha um dia na semana de descanso, ou que poderia ser destinado para estudos, outras atividades. No entanto, neste semestre, tive aula todos os dias, né? E eu já começava segunda-feira tendo uma matéria, uma disciplina chamada Teorias e Técnicas de Processos Grupais. Quem deu essa aula foi a professora Esther de Sena Ferreira, e a professora Esther, ela é mestre, né? E estava atuando muito na área para o seu doutorado, e ela falou muito sobre como trabalhar com grupos exige um preparo, uma responsabilidade, né? Então, para o psicólogo, um grupo, como que eu posso explicar isso? Cada pessoa em um grupo exerce um papel, porque um grupo é um espaço onde surgem vínculos, expectativas, conflitos, silêncios, lideranças. Existem diferentes formas de participar em um grupo. Quando as pessoas se encontram, nunca é só um grupo. Existe uma história, existe algo acontecendo ali. Esse olhar da psicologia, né, me ajuda a entender que em um grupo a personalidade de cada um ela pode aparecer mais ou aparecer menos. Então, em vez de olhar só para o indivíduo, nessa disciplina, que aliás é pré-requisito para a realização do estágio no próximo semestre, essa disciplina nos ajudou a entender e olhar por trás o que acontece quando as pessoas se encontram. Então, por exemplo, existem diferentes autores, cada autor vai trazer a sua contribuição sobre o que significa o silêncio, a liderança, né, aquela pessoa que às vezes não quer participar, mas está ali acompanhando tudo com atenção. Então, essa disciplina de teorias e técnicas e processos grupais, ela trouxe esse olhar diferenciado e muito importante para o que acontece quando os grupos se reúnem. E, na verdade, os grupos fazem parte da nossa vida o tempo todo, né? Nós estamos sempre inseridos em grupos, seja a família, a escola, o trabalho, entre amigos, e até mesmo em espaços de saúde, né, em diversos contextos, né? E o grupo, ele não é só um conjunto de pessoas que estão ali no mesmo lugar. Existe uma autora que nós já estudamos, eu já falei dela aqui, uma querida Silvia Lane, e ela, por exemplo, é uma autora que fala que o mais adequado é falar um processo grupal, né? Porque o grupo ele está sempre mudando, as pessoas mudam, os papéis mudam, os conflitos aparecem, os vínculos se fortalecem ou se enfraquecem. Então, um grupo, ele, para Silvia Lane, ele é uma rede viva de relações e de significados que é construído socialmente, né? Nós também entendemos que as práticas grupais elas não podem ser feitas de qualquer jeito. Não é só reunir pessoas, propor uma dinâmica divertida, né, e esperar que alguma coisa, algo profundo aconteça. Não, o professor Esther nos mostrou, né, que uma intervenção, uma intervenção grupal, ela precisa de planejamento, precisa ter objetivo, um objetivo assim bem claro, né, a atenção ao contexto de vida das pessoas que estão participando daquele grupo. Então, um grupo de adolescentes numa escola não tem as mesmas necessidades que um grupo de idosos, por exemplo, numa instituição de longa permanência, né, ou um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, essa reflexão, né, já foi abrindo espaço para entender o que viria, né. Um outro autor que nós estudamos foi o Kurt Lewin. Kurt Lewin, ele falava, né, sobre o conceito de criar o que está por trás das dinâmicas de grupo, né. Então, para ele, o comportamento de uma pessoa, ele não pode ser entendido de maneira separada, ele deve ser entendido analisando o ambiente em que a pessoa está. E entendendo que se uma pessoa sai daquele grupo, o grupo muda, muda o clima do grupo todo. O grupo todo sente, né? E a mesma coisa, uma roda de conversa, né? Se uma pessoa chega emburrada, e aí o ambiente, né, todas as outras pessoas percebem que tem alguma coisa de errado ali acontecendo, então isso afeta a interação daquelas pessoas. Um outro autor que nós estudamos que foi muito interessante foi o Moreno, né? O nome dele é Jacob Levi Moreno, ou Jacob, sei lá, né? Eu acho que é mais legal falar Jacob, eu acho muito legal esse nome. E o Moreno, vamos, né, tratar assim, porque ele é mais conhecido por Moreno, ele fala do psicodrama. O que é psicodrama? Né? É uma técnica que utiliza de elementos do teatro para realizar um trabalho psicológico, usando ali como recurso a troca de papéis, do espelho duplo, né? A ideia do Moreno é permitir que as pessoas elas pudessem experimentar outras posições, olhar para si mesmas de um outro jeito e encontrar formas mais espontâneas, mais criativas de lidar com as suas vivências, né? Explorando esse lado do teatro. Um outro autor também que nós estudamos foi o Pichon Rivière.
mas nós chamávamos mais de Pichon. Pichon, ele fala muito sobre os grupos operativos. E o que são esses grupos, né? É um grupo que existe uma tarefa comum, mas também podem existir medos, resistências, expectativas, papéis que aparecem no processo. Por exemplo, o Pichon fala do papel do porta-voz, que é aquele que sempre fala alguma coisa que o grupo inteiro está pensando, está sentindo, mas o porta-voz é aquele que vai e fala, né? Pichon também fala que em todo grupo tem a figura do sabotador, que é aquele que sempre, de alguma forma, isso muitas vezes inconscientemente, né, ele tenta ali impedir o avanço da tarefa, né, do que está sendo feito ali. Existe também a figura, a Pichon fala do bode expiatório, que é aquela pessoa que sempre acaba carregando ali as tensões do grupo, que na verdade pertencem ao grupo todo, mas aquela pessoa traz de uma forma mais direta. E existe também aquela situação, né, que está todo mundo desconfortável com uma coisa, mas uma única pessoa vira o problema, né? Então é o bode expiatório, né? Então, para finalizar, o que eu entendi dessa disciplina é que um grupo pode ser um lugar de transformação, em especial quando existe escuta, diálogo, participação. Existem experiências ali que parecem individuais, mas elas podem ser compreendidas de uma forma coletiva também. E muitas vezes uma pessoa ela percebe que aquilo que ela sente não é só uma dificuldade pessoal, mas também tem relação com outras interseccionalidades, né? Outras coisas que se tocam ali, que interseccionam, por exemplo, os preconceitos, as desigualdades, as condições de trabalho, de gênero, de território, e aí outras inúmeras questões sociais, né? Então, por isso, essa disciplina, ela mostrou que trabalhar com grupos não é só aplicar técnicas ou dinâmicas, é sim criar espaços de cuidado, de reflexão, de construção de novos sentidos, e foi muito interessante perceber, né, as técnicas, né? Nós apresentamos um trabalho em que nós simulamos ali um grupo de senhoras idosas, entre nós mesmos, né? Entre os colegas de sala. Senhoras ali ativas na sua própria história, foi bem legal. Eu interpretei uma senhora, o nome que eu dei para ela foi Alzira, e não sei se alguma colega minha de grupo vai estar vendo esse vídeo aqui, mas a voz da Alzira é assim, e a Alzira tá sempre brava. Ai, ai, nós criamos ali personagens, né? E depois, então, de estudar as teorias e técnicas de processos grupais, como que os grupos se formam, se organizam, como que eles se tornam espaços de escuta e de vínculo, e também de transformação, nós mergulhamos numa outra disciplina que olhava para os processos por um outro ângulo, por um universo, assim, mais íntimo da clínica, né? Do inconsciente. Foi a disciplina de psicoterapias, abordagens teóricas 1. Quem nos ministrou essa matéria foi uma professora muito querida, doutora, Ana Silvia Rosal de Rosal, e eu já vou falar para vocês, essa foi a minha matéria preferida do semestre. Eu amava as aulas de terça-feira, eu já ia para a aula assim, sabe, super feliz, porque nós estudamos muito sobre psicanálise nessa disciplina, né? Foi uma imersão na psicanálise, desde os primeiros estudos do Freud até as questões muito práticas da clínica, principalmente da clínica infantil, mas também da clínica de adultos. E aí, então, nós começamos essa matéria retomando aí os conceitos fundamentais, né, de id, ego, superego, as diferenças entre psicanálise e psicoterapia de orientação analítica, e foi bem interessante porque cada abordagem ela tem uma forma própria, né, de compreender o sofrimento do ser humano. E o processo é conduzido de uma forma, cada abordagem conduz de uma forma, né, mas nós estudamos, por exemplo, os casos clássicos do Freud, né, como o caso da Ana O, da Elizabeth von R, e aí teve uma parte, né, que nós estudamos, né, a Ana O foi uma paciente que foi tratada pelo Joseph Breuer, né, e ela apresentava sintomas físicos, só que não tinham uma explicação, né, o que o Breuer fez? Ele foi investigar, e junto o Dr. Freud, né, eles foram percebendo que para Ana O, quando ela falava sobre as lembranças dolorosas que ela tinha, ela sentia alívio, até mesmo dos sintomas físicos. E aí se começou a quebrar uma ideia da época, né, de que sintomas físicos tinham raízes físicas apenas, né? Então, por exemplo, uma questão, um joelho dolorido era uma inflamação, resultado de uma lesão, e deveria se tratar o joelho e tudo ficaria bem. Começou a se entender que às vezes um sintoma físico pode ter uma origem emocional, e indo um pouco mais além, uma origem inconsciente. E aí o Dr. Joseph Breuer e o Freud juntos, eles começaram a olhar para esse lado, né? E aí eles entenderam o processo catártico, né? O processo que, depois que ela falava dessas emoções reprimidas, ela sentia um alívio. Então, essa experiência ajudou a construir a ideia da catarse, né? Falar sobre o que está reprimido, isso traz um alívio do sofrimento psíquico, né? E também, um outro caso interessante que nós estudamos, da Elizabeth von R, foi que o Freud percebeu que os sintomas eles não aparecem do nada. Eles estavam sempre ligados a conflitos internos, culpas, desejos difíceis de reconhecer, e foi uma forma muito interessante que a professora Ana nos passou, né, Ana Silvia,
que nós entendemos a forma dele de olhar para os fenômenos do inconsciente. Então, falando em inconsciente, nós estudamos também os sonhos, os atos falhos, os lapsos de linguagem, os esquecimentos que parecem inocentes, os enganos, né? Mas que o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, ele analisa, né? Ele olha por uma outra ótica, entendendo que isso que todos nós fazemos e cometemos, esses pequenos erros, pode revelar algo que está tentando aparecer ali de maneira inconsciente, né? Então, nessa aula, teve uma aula que nós analisamos um trecho do filme Sonhos, do Akira Kurosawa, um trecho chamado Raio de Sol através da Chuva, né, que mostrava ali um menino uma espécie de procissão de raposas, né, durante uma chuva, e também tinha sol. Enfim, foi bem interessante. Esse filme é um clássico, recomendo a todos, né? Akira Kurosawa, Sonhos, esse é o nome do filme. Então, é claro que, de uma maneira psicanalítica, né, nós começamos a entender que os sonhos, eles podem trazer imagens, símbolos, medos, desejos, fantasias, e muitas vezes um sonho parece confuso, mas para um psicanalista, esses elementos dos sonhos podem carregar significados muito profundos, emoções muito profundas. E poder analisar isso, começar a entender as representações oníricas, foi algo riquíssimo. Esse é um contato, né, inicial. Esse foi um contato inicial da minha sala, né, para essa matéria que eu já simpatizo, eu já gostava antes da faculdade mesmo, né. E, enfim, às vezes é importante a gente relembrar, né, alguns conceitos. Então, a professora falou sobre a transferência, a contratransferência, que são conceitos que nós já tínhamos tido contato lá com a professora Cíntia, em teoria da personalidade. E quando eu falo transferência, é quando os sentimentos e as formas de se relacionar que pertencem à história do paciente aparecem na relação com o terapeuta. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, né, o paciente, ele não está reagindo só ao profissional que está ali na frente dele, mas também a outras figuras importantes da vida desse paciente, né? E aí isso aparece no relacionamento com o terapeuta, com o psicólogo. E quando eu falo de isso eu estou resumindo muito, tá? E quando eu falo de contra-transferência, é o que o terapeuta sente em relação ao seu paciente, né? E é claro, porque são duas pessoas, né? Então a clínica, ela exige essa ética, exige um processo de supervisão, de autoconhecimento, o tripé analítico, né? Para a pessoa se tornar um psicanalista, além dos o estudo será contínuo, então esse é um tripé, né? Os estudos nunca serão interrompidos. Uma outra questão, o próprio processo de análise precisa estar em constante andamento, né? Porque só assim a pessoa vai conseguir olhar para o outro e entender o que é do outro e o que é dela. Então, tripé analítico, estudo, a própria análise e, em terceiro lugar, não menos importante, a supervisão. Ou seja, compartilhar as experiências do atendimento e os casos mais desafiadores com alguém que tenha mais experiência que você em um processo organizado de supervisão, em que essa pessoa vai poder te dar um melhor direcionamento, fazer sugestões, indicações de leituras, de filmes até, ou de qualquer outro elemento que possa enriquecer esse atendimento e vai te dando ali uma orientação, né? Então, enfim, já estou falando muito já, gente, mas, enfim, nessa disciplina nós estudamos também sobre psicose, histeria, neurose obsessiva, né? Nós entendemos alguns conteúdos bem densos, mas fundamentais, né? Para entender como cada pessoa encontra o seu sintoma, né? A sua forma diferente de lidar com conflitos, sofrimentos, né? E mais adiante nós estudamos o setting terapêutico, né? Nós estudamos também sobre a entrevista inicial, né? Entender como que isso se dá, o que acontece, em que casos é indicado, principalmente no atendimento infantil. Estudamos sobre sigilo, ética, confiança. Nós até analisamos um artigo, deixa eu ver se eu encontro, esse aqui, ó. Fracasso do tratamento analítico com pacientes suicidas. Esse artigo aqui nós analisamos e fizemos uma atividade em aula. É um texto do Gabar, né, Glenn Gabar, e é um artigo, é antigo isso daqui, mas não tá aparecendo o ano aqui, mas é um caso mais antigo. Enfim, o Dr. N, né, e a paciente Jenny, inesquecíveis. Bom, depois a professora focou mais, né, na clínica infantil. Então, por exemplo, nós estudamos um caso clássico, né, da psicanálise infantil, que foi o caso do pequeno Hans, que era um menino de 5 anos tratado pelo Sigmund Freud, que desenvolveu uma fobia intensa por cavalos. Mas, né, para Freud, aquele medo não era só sobre cavalos, mas podia representar outros conflitos internos, fantasias, angústias daquele pequeno menino, relacionado com a dinâmica familiar do pequeno Hans. Então, esse caso, ele mostrou como que uma criança, ela pode expressar os sentimentos dela, não só pela fala,
mas também pelos sonhos, pelas brincadeiras, pelos desenhos, pelas fantasias. Na verdade, né, nós estudamos uma autora chamada Berasturi, o livro dela é excelente, simplesmente maravilhoso, né? E nós estudamos também um outro autor que falava do atendimento de crianças, e não só crianças, né, que é o Donald Winnicott. Ele já foi citado aqui em outros vídeos, né? Ele é um autor, ele era pediatra, inglês, ele tinha um programa de rádio semanal em que ele dava orientações e sugestões sobre o cuidado infantil, né? E ele falava da importância, dentre outros autores, né? Falava da importância do brincar para a criança, para a elaboração, né? Os brinquedos que são escolhidos, por exemplo, um psicólogo quando vai montar um consultório infantil, existem alguns brinquedos, alguns componentes que são praticamente obrigatórios, né? É muito importante que tenha uma pia, um lugar para se lavar as mãos, um chão emborrachado ou ali, né, com elementos ali que tornem aquele espaço mais confortável, alguns brinquedos, né, enfim, esses elementos, esses brinquedos, eles podem representar ali medos, desejos, vínculos, formas de comunicação. Então, Winnicott foi um autor que trouxe uma ideia, né, muito interessante. Ele falava que poucas consultas, quando feitas com escuta e sensibilidade, no atendimento infantil, elas podem produzir um efeito terapêutico muito, muito importante. E às vezes o que a criança precisa é de um espaço seguro em que ela possa brincar, em que ela possa se expressar, sentir que alguém está realmente tentando entendê-la, compreendê-la. Então essa disciplina foi muito especial para mim, porque ela trouxe a psicanálise de um jeito vivo. Ela mostrou que por trás de cada sintoma existe uma história, por trás de cada silêncio pode existir uma tentativa de comunicação, e por trás de cada encontro terapêutico existe a possibilidade de escuta, de elaboração e de transformação. Então, tentando resumir aqui a minha matéria preferida, muito rica. Foi aí que nós percebemos, estamos sim tendo um contato real, né, com a psicologia. E depois de estudar, então, essa matéria, né, de psicoterapia, abordagens teóricas 1, nós fomos para uma outra matéria que era a matéria de quarta-feira, era a matéria de jogos e brincadeiras. Jogos e brincadeiras foi ministrado pelo professor Jorge, professor mestre Jorge de Oliveira Vieira, muito querido, né? Ele falou sobre a linguagem do brincar, né? Os jogos, né? Então, nós tivemos aqui algumas aulas. No começo do semestre, nós tivemos algumas aulas que foram online, principalmente ali depois da Semana do Carnaval. Mas depois nós começamos a ter os encontros presenciais e entendemos que brincar não é só uma forma de entretenimento. Brincar também é uma maneira em que as crianças encontram a sua forma de se comunicar, de elaborar as experiências, de construir vínculos, de conhecer o mundo ao seu redor. Essa disciplina, ela começou apresentando os conceitos lúdicos, né? Então, o jogo, o brinquedo, a brincadeira. E ao longo das aulas nós fomos entendendo que esses termos, jogos e brincadeiras, eles não são sinônimos, embora eles estejam relacionados, né? A brincadeira costuma ser algo mais livre, mais espontâneo, mais criativo, enquanto o jogo, ele geralmente envolve regras, objetivos, limites, limite de tempo, limite de espaço, só pode ser aqui, tem determinada uma regra, né? Então, e mesmo assim, tanto as brincadeiras como os jogos, eles fazem parte da cultura lúdica e eles são importantes para o desenvolvimento infantil. Teve um autor que nós estudamos, que foi o Bruger, que ele falava muito da cultura lúdica, né, e que ela é construída socialmente. Então, para que uma criança reconheça uma situação como uma brincadeira, ela precisa entender ali os gestos, as palavras, as regras que são compartilhadas entre o grupo, né? Então, por exemplo, uma brincadeira de pega-pega, se uma criança vai e diz, então tá com você, né, ela está usando uma linguagem própria para aquele universo, né? O que está com você? Né? Está com você, é a sua vez de pegar. Então, o brincar, ele é aprender a interpretar o outro, a negociar os sentidos, a participar de uma cultura. É muito interessante, porque, para quem não estuda psicologia, isso tudo pode parecer uma coisa muito sem sentido. Mas quando nós estudamos as crianças, isso faz todo sentido. Elas estão aprendendo a viver, elas estão ensaiando como vão desempenhar os seus papéis enquanto adultas. É muito louco. Teve uma autora, que é a Córea Sabine, que nos ajudou a aprofundar essa diferença entre jogo e brincadeira. Córea Sabine dizia que o jogo vai envolver competição, tensão, regras definidas, enquanto a brincadeira está mais ligada ao prazer, à imaginação, à liberdade, né? Mas ambos, tanto jogos quanto brincadeiras, permitem que a criança experimente diferentes papéis, expresse os desejos, desenvolva as formas de se relacionar com o mundo. E aí nós entendemos, né, juntando as visões, nós fomos entendendo como que os autores retratam o brincar, né? Existiu um outro autor que nós estudamos, que foi o Wallon. E para o Wallon, o jogo, ele está ligado à afetividade.
ao movimento, à expressão emocional, né? Então ele apresenta, por exemplo, os jogos funcionais de ficção, de aquisição, de fabricação, mostrando aí que o brincar ele pode envolver movimentos espontâneos e até mesmo a construção de algo novo. E aí, deixa eu só fazer uma pausa porque a minha garganta está seca. Chazinho bom. Aí nós falamos sobre um autor muito conhecido que é o Piaget. Piaget teve vários filhos, ele observava na própria dinâmica familiar como aqueles filhos se comportavam. E o Piaget ele falava dos jogos de exercício, dos jogos simbólicos, né, dos jogos de regras, e cada um aparece ali em diferentes momentos do desenvolvimento infantil e contribui para a organização do pensamento. Piaget contribuiu muito nessa matéria. E um outro autor que eu não poderia deixar de citar foi o nosso querido Vygotsky. Então, Vygotsky, ele enfatiza, né, que o brincar é uma atividade social e cultural. Então, a criança, ela aprende com o outro, ela internaliza regras sociais, conceitos, ela pode fazer além do que ela conseguiria fazer sozinha, né, além do nível atual de desenvolvimento dela. Ela vai crescendo, progredindo através das brincadeiras. Então, essa é uma ideia muito ligada ao conceito de zona de desenvolvimento proximal, que o Vygotsky defendia. Bom, o que mais? Teve um outro conceito muito importante nessa disciplina, foi que as brincadeiras elas expressam também a cultura, as desigualdades sociais, né? As crianças elas não brincam da mesma forma. Os repertórios que elas utilizam nas brincadeiras são relacionados e influenciados pela sua família, pelo seu território, né, o lugar onde vivem, as experiências sociais. O brincar, ele exige olhar para o contexto que cada criança vive. Então, a criança vai brincar muito brincar com elementos que ela possui ali relacionados ao ambiente onde ela vive. Então, essa disciplina, ela trouxe muitas discussões sobre a cultura popular, de gênero, de jogos competitivos, jogos cooperativos. Eu até encontrei aqui uma prova minha dessa matéria, né? A prova regimental, que é aquela que acontece no finalzinho do semestre, né? Foi dia 4 de junho de 2025. E nessa prova, deixa eu ver, a prova valia 5, eu tirei 4, uma nota muito boa, e acertei aqui 8 questões. Então, errei 2, mas acertei 8, então foi muito bom. E, enfim, algumas provas eu ia lá retirar para guardar comigo de lembrança, né? Porque depois eles jogam fora, não usam para nada, então eu guardei a minha provinha. Tá aqui. E aqui estão alguns dos resumos, né? Que eu usava para transformar os conceitos teóricos na prática, né? Então, entendendo aí o que cada autor contribuiu para isso, né, para que as brincadeiras acontecessem, né? Então, o Waller, que eu falei para vocês, o Piaget, o Vygotsky também, que sempre aparece, né? Em todos os semestres, de alguma forma, o Vygotsky é inserido. A Daisy Arenhardt, nós estudamos um texto dela. A Shizuko Kishimoto também. Então, esses resumos eram a minha forma, né, de estudar, de fixar esse conteúdo, né? E agora, fazendo aí uma transição para outra matéria, né, terminando aqui o conceito dos jogos e brincadeiras, sobre como que o brincar ajuda a criança a se expressar, a criar o seu próprio mundo, né? Nós vamos para uma outra matéria, que era a matéria que eu tinha às quintas-feiras, que é uma matéria que tem uma energia totalmente diferente. É a matéria de Psicopatologia 1. Essa matéria eu tive com o mestre Wander Pereira da Silva, e eu preciso dizer uma coisa. Essa disciplina, ela foi muito enriquecedora, né? Porque ela conversa muito com uma matéria que eu tive lá no começo, que foi processos psicológicos básicos, né? Que eu tive lá no segundo semestre. Aliás, se você não viu ainda o vídeo do segundo semestre, por favor, vai lá ver. Então, nós estudamos atenção, memória, percepção, linguagem, emoção, pensamento, e todos esses conceitos voltaram, só que agora com um novo olhar, né? Então, esse conteúdo ele não tinha ido embora, ele só estava esperando o momento certo para reaparecer. E ele reapareceu de uma maneira mais complexa, né? Nessa disciplina de Psicopatologia 1, nós estudamos não só os transtornos ou os diagnósticos. Essa disciplina, ela nos ajudou a observar as funções psíquicas que podem sofrer alterações e como que isso aparece na vida de uma pessoa, né? Então, nós entendemos que a avaliação psicopatológica é mais do que buscar um rótulo, é entender que cada pessoa é um ser humano, que a sua história precisa ser ouvida, que esse contexto de vida precisa ser percebido. Então, né, ao invés de só observar as falas, o comportamento, a emoção, nós precisamos entender como que a pessoa está vivendo aquele momento da vida dela. E aí nós entendemos os princípios gerais da psicologia, os fundamentos da avaliação psicológica, e aí nós fomos entrando nos estados de alteração de consciência,
nós estudamos a obnubilação, né, quando a pessoa fica ali mais confusa, com dificuldade de se concentrar, o torpor, o sopor, o coma, né? Então, nós vemos a diferença, por exemplo, entre lipotimia, que é aquela sensação de que a pessoa vai desmaiar, e a síncope, por exemplo, que é o próprio desmaio, né? O delírio, que é também o nome de uma cerveja, né? Que tem um elefantinho. Mas delírio é um estado confusional, né? Que pode surgir ali de maneira rápida, né? Que pode oscilar ao longo do dia, né? E pode afetar a atenção, a memória, a orientação, o pensamento. Então, eu citei aqui só alguns, né? Mas esse conteúdo, ele está todo conectado, né? Quando uma função, a memória, a atenção, se altera, várias outras funções podem sentir esse impacto, né? Nós aprendemos as alterações qualitativas e quantitativas, né? As questões relacionadas à atenção, hipoprosexia, hiperprosexia, né? Os hiperfocos, né? Então, eu fiz, para me ajudar a estudar essa matéria, eu fiz alguns cards, alguns cartões de estudos, olha. Eu até tenho aqui, se algum dia alguém quiser, eu posso mandar o arquivo PDF para a pessoa imprimir. Então, eu ia colocando aqui os principais, as palavras-chave, né? Porque é muito conteúdo, gente, é muita coisa, ó. Muita coisa. Então, eu precisava memorizar, né? Então, memória retrógrada, anterógrada, equimnésia, amnésia seletiva, demência, alucinações minêmicas, criptomnésia, jamais vu, déjà vu, amnésia lacunar, agnosia, olha, muitas coisas. Os tipos de desorientação, apática, búlica, hipovolia, ambivalência afetiva, incontinência afetiva, exaltação afetiva, labilidade afetiva, hiperestesia, parestesia, ilusão, desagregação, bloqueio do pensamento. Gente, já deu para entender, né? É muito conteúdo, muito conteúdo. Então, assim, o professor Vander, mais uma vez, né? O professor Vander muito didático, muito querido, sempre passando os exercícios de revisão. Olha só o tanto de material que eu tenho dele, porque eu imprimia todos os slides, né? E fazia ali os meus resumos. Ele sempre passava casos clínicos também, né? Então, por exemplo, olha só o que eu encontrei aqui. Eu encontrei alguns dos meus resumos, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, um resumo que eu fiz sobre consciência, aí eu coloco alguns elementos, né, um grilinho para lembrar da consciência, enfim, elementos que eu vou encontrando, né, para me ajudar a fazer a associação. Os processos atencionais também, esse foi um que eu fiz, bem coloridinho aqui para lembrar. As alterações da memória, né, então eu fiz esse resuminho aqui sobre memória. Que mais? Deixa eu ver qual que eu encontro aqui. Da aula sobre orientação quanto ao tempo e espaço, eu fiz esse resuminho aqui, baseado no De Volta para o Futuro, que é o meu filme preferido de todos os tempos. A aula de volição e psicomotricidade, eu fiz esse resuminho aqui. Ai, que saudade dessas aulas, viu? A aula de afetividade e os componentes do afeto, né? Aqui a gente está falando do afeto para a psicopatologia, né? Então, a avaliação subjetiva, as crenças cognitivas, os processos fisiológicos, a expressão afetiva do rosto, né? Bem interessante, né? Bom, olha, gente, é muito conteúdo, que saudade disso tudo aqui. Senso-percepção, alterações no pensamento, né? Aceleração, desagregação. Ai, olha, a gente sempre tem as formas de linguagem, as alterações também, né? Afasia de condução, afasia global, ecolalia, neologismo. Olha, aqui a aula de inteligência e funções executivas, também fiz um resuminho para gravar, para fixar esse conteúdo. Então, deixa eu ver. E será que eu peguei a minha prova? Eu peguei, ó. Essa aqui é uma prova em que eu tirei 4, errei 2, mas acertei 8. Esse é o principal. Uma nota boa. Então, essa matéria foi muito interessante, foi mais profunda do que eu imaginava, não estava muito empolgada com essa aula, mas depois eu reconheço que ela se tornou aí uma aula prazerosa, muito prazerosa de assistir. Eu já baguncei tudo aqui, né? Deixa eu ver, não, tá tudo certo, tá aqui, já me encontrei de volta. Então, essa era a matéria que eu tinha às quintas-feiras, mas vamos lá, porque ainda tem muito conteúdo. Às sextas-feiras, eu tinha uma outra matéria. Essa matéria era uma matéria diferente de todas as outras, era um estágio supervisionado básico em avaliação psicológica, né, com foco em testes cognitivos. Então, a professora Beatriz Cabral Pinheiro, foi a primeira matéria que nós tivemos com ela, e foi a primeira matéria que a gente começou a sair um pouco daquela dinâmica tradicional de só ficar na sala de aula, né, nós passamos a frequentar um lugar assim quase sagrado, né, para todo estudante de psicologia, que é o laboratório de psicologia, né. Esse laboratório ele tem diferentes salas de atendimento, com espelhos, e uma atividade acontece ali na sala, essa atividade pode ser observada de um outro ambiente,
e, né, começa a dar aquela sensação de, uau, agora a coisa ficou séria mesmo, né? Então, antes de nós aprendermos qualquer técnica, né, nós aprendemos sobre a responsabilidade de entrar naquele laboratório. Então, desde o corredor da sala, que deve ser mantido um ambiente silencioso, um ambiente ético, né, cuidado com as conversas, até mesmo sobre o uso do celular, que não é permitido, não poderíamos entrar no laboratório, adentrar aquele ambiente portando o nosso aparelho celular, né, então, enfim, todas essas regras, na verdade, elas nos ensinavam algo muito importante, né, que quando a gente trabalha com psicologia, nós estamos lidando com pessoas, com histórias, emoções e informações que precisam ser tratadas com muito respeito, com muita ética. E foi nessa disciplina que nós tivemos o primeiro contato com um teste, que foi o teste, a escala de Wechsler, WISC-IV, que a gente chamava de VISC, né, que é um instrumento utilizado para avaliação cognitiva de crianças e de adolescentes. E por questões éticas eu não posso entrar em detalhes sobre a aplicação ou sobre os materiais do teste. O que eu posso dizer é que eu posso compartilhar com vocês o aprendizado que eu tive, né, de uma forma mais geral, mais ampla. Uma das coisas muito interessantes aqui estão as minhas anotações, né, não vou nem abrir, mas, por exemplo, a forma de avaliar a inteligência, né, você não pode só avaliar assim, por exemplo, quando você avalia a inteligência, não é só assim, quanto essa pessoa tirou numa prova, ou um número, né, a avaliação cognitiva, ela observa as diferentes formas de funcionamento, as diferentes inteligências. Então, a compreensão verbal, o raciocínio visual, o cálculo, a memória operacional, a velocidade de processamento. Então, uma criança, por exemplo, às vezes ela tem muita facilidade para se expressar e para compreender palavras, mas ela pode apresentar mais dificuldade para manter a atenção, por exemplo, numa determinada tarefa, né? Então, outras vezes, aquela criança ela pode ter um raciocínio visual super rápido, mas ela pode precisar de mais tempo para organizar informações. Então, isso não significa que aquela criança seja mais ou menos inteligente, significa apenas que ela, cada pessoa tem um jeito próprio de pensar, de aprender, de lidar com o mundo. Então, a grande lição dessa matéria foi entender que um teste sozinho, ele não define ninguém. Né? Mais importante do que isso, né, o teste ele não conta a história de uma criança, não determina também o seu futuro, ele não pode ser usado para colocar rótulos. O teste, a avaliação psicológica, ela precisa olhar para o contexto, para a família, para a escola, para as emoções, para a rotina, para as experiências, tudo aquilo que faz parte daquela pessoa. Então, essa foi uma disciplina que me fez perceber que avaliar não é sair procurando defeitos ou classificando as pessoas, pelo contrário, é observar com cuidado, é escutar com atenção, tentar compreender aquela pessoa de uma forma mais ampla, sempre, claro, de maneira respeitosa, né, e ética. Então, para mim, viver essa experiência no laboratório foi como dar mais um passinho ali perto da profissão, né, entendendo, claro, que ser psicóloga exige essa técnica, essa ética, responsabilidade e principalmente muita sensibilidade no olhar para o outro. E, bom, depois dessa experiência, né, do estágio, eu vou falar um pouquinho sobre as aulas que eu tive no ambiente online. Foram 2 matérias. Uma delas foi neuropsicologia. Nessa matéria, nós entendemos como que o cérebro, as emoções, as atenções, a memória, o comportamento, como que tudo está conectado de uma maneira muito única, né? A neuropsicologia, ela uniu os estudos do cérebro com um jeito muito interessante de ver os comportamentos, porque é uma disciplina que busca ver como as funções cognitivas, como a memória, a atenção, a linguagem, se relacionam com as emoções e com a vida cotidiana, né? Então, nós conhecemos um pouco da história da neuropsicologia, as teorias antigas, né, a teoria da frenologia, que tentava explicar a personalidade pelo formato do crânio, né? Enfim, algumas ideias que hoje nós entendemos como absurdas, né, mas que foram tentativas de entender o funcionamento do cérebro. Então, essa matéria de neuropsicologia, ela envolve muita observação, uma análise cuidadosa da história de cada pessoa, das crianças, dos adolescentes, né? Então, sempre ter um olhar integral para com o ser humano, sem reduzi-lo a um rótulo. E nos adultos, a neuropsicologia no adulto, no idoso, né, como as funções executivas interferem, né, aquelas funções executivas são aquelas que nos ajudam a organizar, planejar, tomar decisões, né, e o envelhecer, como a neuropsicologia explica o envelhecer, né, a reabilitação neuropsicológica, quando ela precisa ser realizada, em que situações ela pode atuar nas escolas, nos hospitais, nas clínicas, no esporte, e às vezes entender, né, que por trás de uma dificuldade cognitiva sempre existe uma pessoa ali por inteiro, né, com as suas relações,
com a sua história e com as suas possibilidades. E depois dessa matéria de psicologia, nós tivemos também uma outra matéria, que foi a matéria de itinerário extensionista. Essa matéria nós sempre realizamos alguma atividade, e neste semestre a atividade que nós realizamos relacionado a essa parte do itinerário foi um podcast que nós gravamos num estúdio lá. Ai, eu encostei no microfone, desculpa. Então, nós gravamos em um estúdio, né, um assunto sobre consumo, saúde mental e meio ambiente. Foi o podcast Ecoflui. Inclusive, nós até publicamos esse episódio no Spotify. E falamos, né, sobre a importância, né, de cuidar da mente, sobre o consumo excessivo, sobre como o uso excessivo de aparelhos, de telas, de eletrônicos, né. Falamos sobre o descarte precoce e sobre as coisas descartáveis, né, o aumento do lixo eletrônico, enfim, como esse ciclo afeta o meio ambiente. Então, aqui tem o QR Code para acessar o podcast, enfim. Foi a nossa atividade, foi muito interessante, né, porque ela nos lembra que a psicologia não acontece só dentro da sala de aula, né, ela pode ser levada para outros contextos, e o contexto que nós aplicamos a psicologia é olhando para o itinerário, né, para o que nos cerca, para o que está ali ao redor, né, para a comunidade. Esse foi um semestre também que ocorreram eleições como que eu posso explicar isso, né, são grupos. Eu sei que tinha grupos estudantis, né, o conselho estudantil. Então tinha a chapa 1, que tem o título de Nada Será Como Antes, e a chapa 2, que é Lutar pelo que é Nosso. Então esses movimentos que acontecem em universidades, né, eles estavam fazendo uma campanha de votação, com as propostas, com tudo que eles gostariam que mudasse, né, e pedindo o apoio ali dos alunos para melhorar a estrutura da universidade. Bom, também teve nesse semestre, no meio do semestre, que foi no dia 16 de março, a live de lançamento da nossa formatura, da nossa festa de formatura. E aí eu assisti essa live, eu estava lá presente e fiz a minha adesão aí à formatura. E é isso, gente. Bom, entendendo aí que esse foi um semestre que eu saio dele com muito mais perguntas do que respostas, né? Isso faz parte do processo, mas eu saio com muita vontade de continuar aprendendo, me desenvolvendo, me aprofundando, construindo aos poucos a minha identidade, né, de psicóloga e entendendo quais são as responsabilidades que vêm junto com esse grande privilégio. Né? E é isso, pessoal. Eu agradeço quem acompanhou até o fim. Por favor, deixe um comentário, né? Só diga um oi, que você chegou até o final do vídeo, e eu vou apreciar muito, porque esse vídeo é um vídeo que dá bastante trabalho para fazer, eu tenho que estudar bastante, relembrar, né? E eu agradeço mesmo de coração. Muito obrigada e até o próximo semestre. Tchau! Deixa eu tomar mais um pouquinho de chá. Esse chá é chá de louro. Muito bom. Ai, ai, vamos lá.